Jesus diz: tu és Petros, como já foi dito, uma pedra movediça, pedra pequena. E sobre esta pedra, o termo é substituído por pedra, rocha inabalável, eu edificarei a minha igreja. Então, Jesus está referindo-se a ele mesmo como fundamento da igreja, e não a Pedro. Pedro seria uma pequena pedra, pedra que faz parte do grande edifício da igreja, assim como eu e como você somos pedras sobre as quais edificamos sobre Cristo. Seria útil ainda lembrar uma questão gramatical que nos ajudará a equacionar o problema. O notável gramático Eduardo Carlos Pereira chama-nos a atenção para a forma do demonstrativo empregado, esta e não essa. A forma do pronome esta refere-se à primeira pessoa, a que fala. Por isso aplica-se a Cristo. Se fosse referência a Pedro, ou a forma pronomial seria essa, a pessoa com quem se fala, a segunda pessoa. Até isso nos ajuda também a esclarecermos o termo. Portanto, a passagem correta, a forma correta de interpretarmos esta passagem seria da seguinte forma, sem deturpar o sentido original do texto, o sentido da palavra, da passagem de Mateus 16, 18. Tu és Pedro, uma pequena rocha, uma rocha instável, um fragmento que saíste de mim. Sobre tal fundamento não poderei eu edificar a minha igreja santa e imaculada. Mas sobre esta rocha que sou eu, que sou a rocha inabalável, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para sermos salvos, a doutrina católica ensina que devemos continuamente praticar boas obras. Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. Com esta afirmação, a igreja pretende justificar que somos salvos pelas obras. Alguém pode ir para o céu, dependendo de quantas obras de caridade ele fez enquanto tinha vida. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Efésios, capítulo 2 e o versículo 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, meus amados irmãos, é pela fé que somos salvos, e não pelas obras, embora as obras devam acompanhar cada um daqueles que são transformados pela fé em Cristo Jesus, pois a Bíblia também diz que a fé sem as obras é morta, porém primeiro vem a fé. A igreja também afirma que o batismo salva. O catecismo diz: o Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Bom, se o próprio Jesus diz, o catecismo não mostra em que texto bíblico isto está escrito. Mas, do contrário, a Bíblia nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Aonde está o batismo? Mateus capítulo 3 e o versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ainda há provas da igreja primitiva que nos mostram se o batismo salva. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? E disse Felipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos capítulo 8, do versículos 36 e 37. O batismo, amados, é uma confissão pública de fé em Cristo Jesus, por intermédio de atos e palavras, na qual o batismo mostra ter aceitado plenamente as verdades
com respeito à encarnação, à morte e à ressurreição de Cristo. No ato do batismo, o convertido mostra ter morrido para o mundo e renascido para Cristo. Concluindo, o batismo em si não tem poder para salvar uma pessoa, mesmo porque não se batiza alguém para que ele seja salvo, e sim porque já é salvo. Este é o propósito do batismo. Amados irmãos, um outro dogma que nos chama bastante atenção e é um ponto alto na liturgia católica é o dogma da Eucaristia. Existe inclusive um ritual na Igreja Católica durante a Semana Santa, a Quaresma, na véspera da morte de Cristo Jesus, uma missa especial que é chamada também como a missa da instituição da Eucaristia, na qual a Igreja celebra na última ceia o ápice em que Jesus torna pão e vinho o corpo e sangue dele mesmo, que deve ser adorado pelas pessoas, pelos seguidores da igreja. Uma outra festividade da igreja é o dia de Corpus Christi. Se enfeita, as ruas são confeccionados tapetes e tem no finalzinho daquela missa a procissão da Eucaristia, que é a hóstia consagrada. Vejam o que diz o Catecismo da Igreja Católica. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie de pão era verdadeiramente o seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão de transubstanciação. Essa doutrina, embora estranha à palavra de Deus, é defendida pelo catolicismo romano como sendo uma doutrina bíblica, usada para fundamentar tal ensino. As palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 ao 54. Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para melhor compreendermos, é necessário que leiamos todo o contexto no qual está inserida esta passagem. Jesus, antes de fazer esta declaração, ele disse: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Concluímos então, meus amados irmãos, que a vida eterna é dada através da crença pessoal em Jesus Cristo, e que fora da união pessoal com o Salvador não há salvação. O comer o pão e o beber do vinho está dentro dos ensinamentos acerca da Santa Ceia do Senhor, sobre a qual o próprio Jesus ensinou. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Portanto, é em memória do Senhor Jesus que o fazemos, e não, de forma literal, reafirmarmos que Jesus, que o que é pão é carne, o que é vinho é sangue, repetindo, conforme diz a própria tradição, a renovação do sacrifício de Cristo. Jesus, uma vez só que morreu por nós, não é necessário ser continuamente sacrificado. E quando tomamos o pão, relembramos em memória ao nome de Jesus a sua doação total, o seu sacrifício imaculado, dando-se a si mesmo por amor de nós. Pendurado em um madeiro, derramou até a última gota de sangue para redimir os pecadores dos seus pecados. Na ceia do Senhor, que foi instituída por Jesus, repetida pela igreja,
a igreja primitiva, e hoje continuamos fazendo esta cerimônia mensalmente em nossas igrejas, relembramos o sacrifício vicário de Cristo, mas não instituímos, não criamos dogmas afirmando que o pão é carne, que o vinho é sangue, fazendo disso uma tradição que já tem aí mais de 1000 anos na igreja, fazendo com que as pessoas se confundam, adorando um pão, adorando um vinho, que é tomado apenas pelo padre, quando, como nós vemos na missa, não existe a ligação entre corpo e sangue, já que o pão é distribuído às pessoas e o vinho o padre toma só. Falaremos agora, meus queridos irmãos e irmãs, de uma matéria, de um assunto que é do seu interesse, interesse de todos vocês. Para mim é uma alegria muito grande falar desse assunto quando se trata de uma personagem da Bíblia tão importante na história do cristianismo como também na história da salvação. Eu estou falando da Virgem Maria, a mãe de Jesus. Como católico, eu era muito devoto da mãe de Jesus, da Virgem Maria, rezava o terço regularmente e buscava sempre a sua intercessão nas minhas orações. Depois que eu conheci na Palavra de Deus qual o verdadeiro papel que a Virgem Maria representa para cada cristão e a sua importante participação no plano de salvação, eu pude abrir mais o meu entendimento e ao invés de colocá-la em um posto o qual não lhe foi reservado pelo Senhor Jesus, aprendi a amá-la verdadeiramente pelo que ela é: santa, privilegiada, bem-aventurada, uma mulher excepcional, exemplo para todas as mulheres dos nossos dias. Isto é o que eu creio, o que eu acredito sobre a pessoa da Virgem Maria, mãe de Jesus. Agora nós vamos ver qual é a opinião oficial que a Igreja Católica defende sobre a Virgem Maria. O Catecismo usa a seguinte expressão para definir a Virgem Maria: pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Desde o primeiro instante da sua concepção, foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Segundo esta afirmação católica, Maria foi concebida sem pecado original e permaneceu sem pecado durante toda a sua vida. Vale ressaltar que o próprio catecismo não admite como bíblica esta doutrina, e sim uma tradição da igreja. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre a imaculada concepção de Maria. Maria ter sido concebida sem pecado e ter sido preservada do pecado original durante toda a sua vida. Vamos ver se a Bíblia dá razão a esta doutrina. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No mesmo capítulo, agora o versículo 10. Não há um justo, nem sequer um. Nestes versículos que nós acabamos de ler, vemos comprovada a afirmação de que todos pecaram, até mesmo Maria. A Bíblia se refere somente a uma pessoa como aquele que nunca pecou, e este é Jesus de Nazaré. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Portanto, meus amados irmãos, está claro, por mais que nós a amamos e por mais que reconheçamos o seu papel no plano da salvação, nós podemos ver que ela foi gerada em pecado como todos nós e também era participante no plano de salvação. Pois ela mesma afirma no seu cântico Magnificat, como a igreja
define o cântico de Maria lá em Lucas. Ela diz: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela reconhecia em Deus, o Deus de Israel, o seu Salvador. Carecia também de um Salvador, porque era pecadora como todos nós somos. Porém, encontrou graça diante do Senhor. Uma outra afirmação que a igreja faz é Maria virgem perpétua. A Maria permanecer virgem por toda a sua vida. Vejamos o que diz o catecismo. Maria permaneceu virgem concebendo seu filho, virgem ao carregá-lo, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao alimentá-lo do seu seio, virgem para sempre. O fato de Maria ser a mãe de Jesus, ter gerado Jesus, e dela ser, desde o Antigo Testamento, ter sido profetizado que a mulher que daria à luz o Filho de Deus seria uma virgem, ele seria concebido no seio de uma virgem, no ventre de uma virgem, não dá também razão para dizermos que depois da concepção, depois do nascimento de Jesus, Maria tenha permanecido virgem. Até porque os 4 evangelhos são unânimes em afirmar que Maria não conhecia, que José não conheceu Maria até ao tempo em que ela deu à luz. Então este até justifica que depois que ela deu à luz a Jesus, sendo virgem, depois coabitou com José, o que era de direito, o que era nada mais normal do que uma mulher casada ter relações com o seu marido. Mas a Bíblia vai muito além quando afirma categoricamente em dois evangelhos, o de Mateus e também o de Marcos, que Jesus tem irmãos. Agora vamos ver então o que diz o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 55 ao 56. Este não é o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão entre nós? Marcos repete no capítulo 6 e o versículo 3. Com esta afirmação bíblica, o catolicismo argumenta, sobretudo naquele livro que eu mostrei no início do nosso estudo, Refutação às acusações dos crentes, argumentam que os irmãos de que se referiam os evangelistas não eram irmãos de sangue, mas irmãos espirituais. Não eram irmãos sanguíneos, não eram parentes de Jesus, eram apenas irmãos, como nós todos nos consideramos irmãos e irmãs. Porém, a mesma Bíblia que faz esta afirmação também faz a distinção entre parentes e irmãos. Por exemplo, Lucas, capítulo 1, versículo 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Há uma distinção entre parentesco e entre irmãos espirituais. Salmo 69, versículo 8. Na Bíblia Católica é o contrário, é o 68, versículo 9. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Então há uma distinção clara entre irmãos espirituais e irmãos sanguíneos. Um texto muito interessante que me chama a atenção no Antigo Testamento, que fala mais uma profecia messiânica, encontra-se no livro de Miqueias. E é o profeta Miqueias que nos dá mais um argumento que comprova que aquela que daria luz ao Filho de Deus, a virgem que daria luz ao Messias, depois teria outros filhos. Até profeticamente isto é possível. Você ficou curioso? Confira comigo, livro de Miqueias, capítulo 5 e o versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então, o resto dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Caríssimos irmãos, a Bíblia é clara. A palavra de Deus não mente nem se engana. Podemos ver que a profecia refere-se a Jesus, refere-se àquela que está para dar a luz a Jesus no rodapé do
do texto bíblico, na sua Bíblia, você pode conferir que isto trata-se de uma profecia messiânica, fala-se do nascimento do Messias. Portanto, o restante dos seus irmãos de que o profeta fala não poderiam ser irmãos espirituais, uma vez que posteriormente fala dos filhos de Israel. Estes sim, a casa de Israel, são os irmãos espirituais de Jesus, fazem parte da sua linhagem. Está claro, porque a Bíblia não mente. Meus queridos irmãos, um outro assunto que cabe a esta matéria, que nós chamamos de mariolatria, fala da santidade da Virgem Maria. Primeiro eu quero dizer a vocês que a santidade é algo que compete a todo cristão. Todos nós que estamos firmados na rocha que é Jesus de Nazaré, todos nós que através da nossa conversão e por meio do batismo fomos convidados a participar, nascer de novo, nascer agora da água e do Espírito, temos por princípio cristão vivermos uma vida de santidade. O exemplo que nós temos de santidade na Bíblia é o exemplo do Senhor Jesus, aquele que, como já mostrei anteriormente, nunca cometeu pecado. Porém, a opinião que a Igreja Católica tem sobre santidade, sobre exemplo a seguir à santidade, é bem diferente do nosso. Confira o Catecismo da Igreja Católica. Da Igreja aprende o exemplo de santidade. Reconhece a sua figura e sua fonte em Maria, a Virgem Santíssima. O exemplo que a Igreja Católica tem de santidade está resumido na pessoa da Virgem Maria. Não que ela não tenha sido uma pessoa santa, pelo contrário, Deus não escolheria uma fonte frágil, fragmentada, pecaminosa para dar a luz ao seu filho. Procurou, sem dúvida nenhuma, selecionou alguém especial como a Virgem Maria, como Maria de Nazaré, que era sem dúvida nenhuma uma mulher santa, e o testemunho que a Bíblia nos dá da sua pessoa é um exemplo sem dúvida de santidade. Porém, seguir este exemplo, ao invés de seguir um exemplo de santidade perfeita, embora esta santidade de Maria, como a nossa também, é uma santidade que se aperfeiçoa ao longo da nossa caminhada, é algo muito estranho ao que nós julgamos ser a palavra de Deus. Pois é esta palavra que nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 15, o versículo 4. Quem não temerá e glorificará o teu nome, ó Senhor? Porque tu és santo, por isso todas as nações virão a ti. Ainda tem mais. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6 e o versículo 3. Aquele que é proclamado pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafins, pela própria Maria, que nas bodas em Caná recomenda aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser, este sim é santo, 3 vezes santo, aquele onde nunca foi encontrado nenhuma falha, nenhum pecado, nenhuma mancha, fosse em suas palavras ou fosse no seu próprio testemunho. Porém, portanto, meus amados irmãos, não precisamos de exemplo de santidade melhor a seguir do que o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, você encontra as palavras santo ou santidade em toda a Bíblia mais de 600 vezes. Porém, nenhuma dessas referindo-se a Maria ou a nenhum outro personagem bíblico. Segundo a orientação bíblica, nós devemos ser santos, porque Deus é santo, e não Maria, como o catolicismo ensina, pois ela precisou também de Salvador e de alguém que a santificasse na verdade. Outra coisa agora vamos observar: Maria é intercessora. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Esta pretensão católica acerca da pessoa da Virgem Maria é muito antiga, vem dos primórdios da Igreja Católica. Mas a Bíblia, na Bíblia Sagrada, esses títulos nunca, jamais foram atribuídos a Maria ou a nenhum outro homem.
Vejamos cada um deles à luz da Bíblia, a quem esses títulos pertencem. Primeiro, advogada. 1 João capítulo 2, versículo 1. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Próximo título, auxiliadora. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Assim afirmamos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Protetora. Salmo de número 124, versículo 8. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Socorro, proteção, depende da tradução. Mediadora. Vamos ver lá em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso mesmo, ele, Cristo, é o mediador da nova aliança. Hebreus 9:15. A Bíblia é clara. Acerca do termo intercessão, a Bíblia fala de Jesus Cristo como um único intercessor. Vejamos então. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. É Cristo Jesus que morreu